quando você menos espera, Deus começa a mover algo na sua vida que ninguém imaginou. Algo tão silencioso e tão profundo que até você demora para perceber que o céu está trabalhando. Porque Deus não anuncia o começo da bênção. Ele simplesmente começa a construir. E enquanto as pessoas acham que nada está acontecendo, ele já está preparando um cenário totalmente diferente para você. Um cenário que vai surpreender gente que duvidou, gente que te subestimou, gente que pensou que a sua história tinha parado. Porque quando Deus decide abençoar alguém, ele não pede opinião, ele não consulta aplausos, ele não depende de aprovação humana. Ele age na hora que quer e do jeito que quer. E é por isso que ele está prestes a te abençoar de maneiras que ninguém espera, de formas que até você vai ficar sem palavras, porque Deus não trabalha no óbvio. Ele trabalha no extraordinário, ele usa caminhos improváveis, ele levanta portas que ninguém viu, ele cria oportunidades onde parecia não existir nada, e ele faz exatamente no momento em que todo mundo pensa que acabou. No momento em que você achava que não tinha mais forças, no momento em que você já tinha aceitado que talvez não fosse mais possível, porque é nesse exato ponto que o milagre começa a ganhar forma. É nesse ponto que Deus mostra que nunca te abandonou, que nunca esqueceu suas orações, que nunca ignorou suas lágrimas e que tudo o que ele estava fazendo no silêncio tinha um propósito maior do que você imaginou. Talvez você esteja vivendo dias em que se sente invisível, em que parece que ninguém vê seu esforço, em que suas sementes parecem enterradas demais, profundas demais, silenciosas demais. Mas é nessa profundidade que Deus trabalha. É nas raízes escondidas que ele prepara o crescimento que vai surpreender. Porque a bênção que cresce rápido demais não aguenta o vento, mas a bênção que cresce no segredo se torna forte, estável e inabalável. E é assim que Deus tem te moldado, de um jeito que ninguém percebe, mas que vai se revelar de uma vez só, quando ele decidir te levantar publicamente de maneira que ninguém espera. Há portas sendo alinhadas que você ainda não vê. Há conversas sobre você acontecendo em lugares onde você nunca pisou. Há pessoas sendo direcionadas por Deus para te encontrar. Há oportunidades que estão vindo na sua direção e tudo isso vai te alcançar de forma inesperada. Porque Deus ama surpreender seus filhos quando eles acham que nada mais vai acontecer. E é por isso que essa temporada da sua vida vai te mostrar algo diferente. Deus ainda trabalha no impossível, ele ainda reverte histórias, ele ainda abre caminhos onde não existe estrada, ele ainda faz florescer onde só havia deserto. E ele vai fazer isso com você de um jeito tão inesperado que até seus medos vão se calar, até suas inseguranças vão desaparecer, porque você vai ver com seus olhos que Deus estava orquestrando tudo o tempo inteiro. Você talvez não entenda por que tanta espera, por que tantos nãos, por que tantos atrasos. Mas todos esses momentos que parecem perda, na verdade, foram proteção. Deus te guardou de ambientes que te fariam mal, ele te livrou de portas que não tinham propósito, ele te afastou de pessoas que sabotariam seu destino, e agora que o alinhamento está feito, agora que a preparação está completa, ele vai liberar algo que vai mudar sua vida de uma vez. Algo tão inesperado que ninguém poderá dizer que foi sorte, que foi acaso ou coincidência, porque ficará claro que foi Deus, somente Deus. Ele vai te abençoar de maneiras que ninguém espera, porque ele te viu nos dias em que você ficou firme, mesmo cansado. Ele viu quando você acreditou, mesmo ferido. Ele viu quando você orou, mesmo sem respostas. Ele viu quando você ficou fiel, mesmo sem forças. E agora, ele vai honrar cada capítulo silencioso da sua história com uma bênção que vai surpreender todo mundo. Uma bênção que não vem pequena, não vem fraca, não vem tímida, mas vem grande, vem forte, vem clara e vem com a assinatura do céu. E o mais impressionante é que Deus não apenas te abençoa no óbvio, ele te abençoa no improvável, porque ele gosta de mostrar que continua sendo Deus, mesmo quando tudo parece impossível. E é por isso que a próxima fase da sua vida não será definida pelo que você perdeu, mas pelo que ele está prestes a liberar. E vai ser algo tão inesperado que até você vai ficar sem entender como, quando e por que aconteceu tão rápido.
Porque quando Deus decide agir, ele acelera processos, ele muda cenários, ele reposiciona caminhos, e ele cria movimentos invisíveis que se transformam em milagres visíveis, de uma hora para outra. Há bênçãos chegando por rotas que você nunca imaginou usar. Há respostas vindo por pessoas que você nunca esperou conhecer. Há oportunidades nascendo de lugares que você achava que estavam mortos e há portas se movendo em sua direção que antes pareciam trancadas para sempre, mas que agora começam a ser destravadas porque Deus decidiu que este é o tempo da surpresa dele na sua vida. Muitas vezes, é exatamente quando você pensa que acabou que Deus começa. Porque ele não precisa de cenário favorável, ele não precisa de apoio humano, ele não precisa de lógica, ele apenas precisa decidir abençoar. E quando ele decide, nada pode impedir. E talvez você esteja vivendo um daqueles momentos em que o espírito está cansado, em que a alma está ferida, em que o coração está pesado. Mas saiba disso. Esses dias são exatamente os que antecedem o extraordinário, porque na Bíblia, antes de toda a virada, sempre houve um período de silêncio, de desânimo, de deserto, mas logo depois veio o inesperado. E é isso que está prestes a acontecer com você. Você não tem ideia do que Deus está alinhando enquanto você tenta sobreviver. Você não faz ideia de quantas conversas foram feitas sobre você no céu enquanto você chorava aqui na terra. Você não imagina o quanto Deus já te defendeu, já te protegeu, já te justificou, já te levantou sem que você percebesse. Porque se o inimigo pudesse destruir você, já teria feito isso. Mas Deus te guardou, Deus te levantou, Deus te protegeu e agora Ele te prepara para te surpreender. E algo muito importante está acontecendo nas sombras da sua história. Deus está criando conexões que ainda não se revelaram. Ele está juntando peças que ainda não se encaixaram. Ele está aproximando pessoas que ainda não chegaram. E Ele está te preparando internamente para receber uma bênção que exige maturidade, força, coragem e fé. Deus não vai te entregar algo tão grande em mãos despreparadas. É por isso que houve tanta demora, é por isso que houve tanto silêncio, é por isso que você passou por tantas quedas, porque Ele estava formando em você a capacidade de carregar a bênção que está vindo. E essa bênção não será comum, será grande, inesperada e totalmente alinhada ao destino que Ele desenhou para você antes mesmo de você nascer. Há momentos na vida em que Deus te esconde para te proteger e te revela para te honrar, e você está muito perto do momento da revelação, do momento em que aquilo que estava acontecendo escondido vai aparecer de repente, do momento em que aquilo que Deus vinha preparando no silêncio vai se manifestar de forma tão clara que ninguém vai conseguir negar que foi Ele, porque não haverá explicação humana possível. Pessoas que te julgaram vão ficar confusas, pessoas que te subestimaram vão ficar chocadas, pessoas que duvidaram vão ficar em silêncio, porque Deus vai te abençoar em lugares onde disseram que você não tinha valor. Ele vai te honrar diante de quem te humilhou, Ele vai te levantar onde tentaram te derrubar, e Ele vai te justificar de maneiras que você nunca conseguiria com suas próprias mãos. E é exatamente por isso que você não pode desistir agora, porque a parte mais difícil da história é sempre a que antecede a parte mais linda, e você já está na beirada da virada, já está na porta da surpresa, já está no final da espera, e Deus está te conduzindo para algo tão extraordinário que você vai olhar para trás e dizer: agora eu entendo, agora faz sentido, agora eu vejo por que precisou ser assim. Ele vai te abençoar de maneiras que ninguém espera, e quando isso acontecer, você vai perceber que nada foi atraso, foi alinhamento, nada foi perda, foi preparação, nada foi injustiça, foi construção, e tudo, absolutamente tudo, estava te levando para um destino muito maior do que imaginou. E enquanto você caminha sem ver nada acontecer, Deus está preparando exatamente aquilo que vai transformar a sua história. Porque a bênção dele nunca chega pequena, nunca chega tímida, nunca chega pela metade. Ela chega completa, forte, profunda e exatamente no momento em que você mais precisa. Mesmo quando você não percebe o movimento,
Mesmo quando você não sente a mudança, mesmo quando seu coração está cansado demais para acreditar, porque Deus não depende da sua percepção para agir. Ele age porque te ama, ele age porque te escolheu, ele age porque o plano dele é maior do que tudo que tentaram fazer contra você. E é por isso que nesses dias, tão silenciosos, tão confusos e tão solitários, ele está realizando o tipo de obra que só pode ser construída nas sombras. Porque o que Deus está preparando para você não é algo que qualquer pessoa pode ver, compreender ou tocar. É algo sagrado, algo profundo, algo que só se revela quando está completamente pronto. E a verdade é que Deus usa exatamente os períodos em que você se sente esquecido para te moldar, os períodos em que você se sente cercado para te fortalecer, os períodos em que você se sente sem saída para abrir um caminho que ninguém esperava. Porque Ele não precisa de circunstâncias favoráveis para te abençoar. Ele cria circunstâncias do nada. Ele traz recursos onde não existe. Ele levanta pessoas que você nunca imaginou conhecer. E Ele faz isso porque a bênção que está vindo não é pequena, é grande. E bênçãos grandes exigem cenários invisíveis sendo ajustados com perfeição absoluta. Muitas vezes você sente como se estivesse preso no mesmo lugar, como se estivesse andando em círculos, como se estivesse batalhando sem colheita. Mas espiritualmente, algo está sendo movido, algo está sendo corrigido, algo está sendo alinhado. Porque Deus sabe o que você não sabe, Ele vê o que você não vê, Ele enxerga o que está por trás da parede, o que está além da curva, o que está escondido atrás da porta. E Ele prepara o território antes de te levar para lá, porque Ele não quer que você entre despreparado. Ele quer que você entre fortalecido, consciente e maduro. Deus está construindo em você uma estrutura que vai sustentar aquilo que Ele vai te entregar. Porque se Ele te desse antes, você não estaria pronto para segurar. Se Ele tivesse entregue na época em que você pediu, teria perdido. Se Ele tivesse aberto aquela porta que você tanto insistiu, teria sido destrutivo. Mas agora, depois de tudo que você já aprendeu, já suportou, já enfrentou e já amadureceu, agora sim você está preparado para receber algo que ninguém espera. E é exatamente por isso que o inimigo tentou te cansar, te desanimar, te distrair, porque ele sabia que quando você chegasse nesse ponto da jornada, Deus iria começar a revelar o inesperado. E o inesperado de Deus não é algo simples, é algo que muda destinos, é algo que cala críticas, é algo que surpreende familiares, amigos e até inimigos, é algo que faz você perceber o quanto Deus sempre esteve cuidando de você, mesmo quando você imaginou estar sozinho. Porque todas as vezes que você chorou escondido, Ele estava lá. Todas as vezes que você se sentiu incapaz, Ele te carregou. Todas as vezes que você pensou que ia desmoronar, Ele te sustentou. E agora, Ele vai te mostrar o porquê de tudo isso. Existe uma bênção sendo preparada na sua direção, que vai colocar um ponto final em temporadas longas de humilhação, silêncio, portas fechadas, atrasos, expectativas frustradas e noites sem resposta. Porque Deus não te deixa no mesmo capítulo para sempre. Ele vira páginas, Ele inicia temporadas, Ele te coloca em cenários onde a graça dele se manifesta de modo tão claro que ninguém consegue negar que foi a mão de Deus. E o mais poderoso é que essa bênção vai vir de um jeito tão específico e tão improvável que ela vai ter um propósito: mostrar que Deus ainda escolhe pessoas improváveis para viverem histórias extraordinárias, e que Ele ainda pega gente que foi ignorada e leva para posições de honra, e que Ele ainda transforma processos dolorosos em testemunhos gloriosos. Pessoas que te viram caído vão te ver de pé, pessoas que riram do seu esforço vão te ver colher, pessoas que disseram que você não teria nada vão ter que assistir, Deus te entregando mais do que você pediu. Essa será uma fase marcada pelo inesperado de Deus, e você vai entrar nela sem precisar correr, sem precisar forçar, sem precisar se desesperar, porque o favor dele vai te levar onde o seu esforço não conseguiu. O sopro dele vai abrir portas que seu currículo não abre. A mão dele vai te colocar em lugares que a sua força não colocou. E quando isso acontecer, você vai entender. Deus te abençoou de um jeito que ninguém esperava.
exatamente para que ninguém roubasse a glória que pertence somente a Ele. E por mais que você não perceba, você está entrando agora em uma das fases mais inesperadas da sua vida. Porque quando Deus decide te surpreender, Ele faz isso de uma maneira tão profunda, tão intensa e tão repentina, que até os seus medos ficam confusos, até as suas inseguranças ficam silenciosas, até seus pensamentos negativos perdem força, porque a presença dele começa a mover tudo ao seu redor. E você sente uma mudança que não sabe explicar, mas sabe que é Deus, porque coisas começam a se destravar, portas começam a se abrir, pessoas começam a aparecer, oportunidades começam a se alinhar. E tudo isso acontece não porque você forçou, não porque você correu atrás, não porque você insistiu, mas porque Deus decidiu que esse é o momento dele na sua vida. O momento em que ele te surpreende de maneiras que ninguém espera. O momento em que ele te honra diante de pessoas que duvidaram. O momento em que ele te coloca em lugares onde tentaram te impedir de entrar. O momento em que ele te mostra que nada, absolutamente nada, pode parar alguém que ele escolheu para abençoar. E talvez você tenha passado por feridas que nunca contou. Talvez tenha engolido lágrimas que ninguém viu. Talvez tenha enfrentado noites longas em silêncio. Mas Deus viu cada detalhe. Ele anotou cada dor. Ele recolheu cada lágrima. E agora ele vai transformar tudo aquilo que parecia perda em colheita. Tudo aquilo que parecia fim em começo. Tudo aquilo que parecia atraso em aceleração divina. Porque Deus nunca deixa um filho fiel terminar a história com derrota. Ele sempre tem um capítulo que muda tudo. E esse capítulo está chegando para você. O que está vindo é tão inesperado que vai calar vozes que tentaram te diminuir. Vai confundir quem achou que sabia do seu futuro. Vai surpreender quem apostou na sua queda. Porque Deus não vai apenas te abençoar. Ele vai te exaltar. Ele vai te justificar. Ele vai te levantar de um jeito que ninguém vai poder negar. E o mais lindo disso tudo é que essa bênção não será pequena. Será grande. Será pública. Será clara. Será tão profunda que até você vai se emocionar. Porque você vai perceber que Deus não esqueceu de você nem por um segundo. Que mesmo nos dias mais escuros, Ele estava preparando uma luz tão forte que vai iluminar toda a sua história. Ele vai te abençoar em áreas que você achava que estavam perdidas. Ele vai abrir caminhos que você já tinha desistido de tentar. Ele vai restaurar coisas que você julgava impossíveis. Ele vai levantar você de um jeito que você nunca viu antes. E tudo isso vai acontecer porque ele viu sua fidelidade quando ninguém estava vendo. Ele viu seu coração quando ninguém estava perto. Ele viu seu esforço quando ninguém reconhecia. E ele decidiu recompensar você de um jeito que ninguém espera. Pessoas vão se perguntar como isso aconteceu. Vão tentar entender como tudo mudou tão rápido. Vão querer saber qual foi o segredo. Mas o segredo sempre será um só: Deus. Ele te defendeu. Ele te guardou. Ele te justificou. Ele te sustentou quando você quase caiu. Ele te fortaleceu quando você quase desistiu. Ele te abraçou quando ninguém acreditou em você. E agora ele vai te surpreender com algo tão grande que até os seus inimigos vão ter que admitir que existe um Deus que faz o impossível acontecer. Você não imagina o que está vindo, mas está vindo algo que vai curar sua alma, vai restaurar sua esperança, vai renovar sua fé, vai transformar sua visão, vai multiplicar suas oportunidades, vai acelerar seus sonhos, vai abrir portas que você nunca imaginou atravessar. E quando essa bênção chegar, você vai perceber que tudo o que doeu valeu a pena. Tudo o que demorou fez sentido. Tudo o que você perdeu foi substituído por algo melhor. Tudo o que você chorou virou força. Tudo o que você enfrentou te fez pronto, porque Deus estava construindo algo tão especial que não poderia ser revelado antes da hora. Ele vai te surpreender não só para te abençoar, mas para mostrar ao mundo que ele continua sendo Deus, que ele continua levantando quem ninguém acredita, que ele continua restaurando histórias quebradas, que ele continua abrindo caminhos no deserto, que ele continua fazendo milagres onde não existe lógica.
Prepare-se, porque você está prestes a viver dias em que as bênçãos vão te encontrar, em que os milagres vão te surpreender, em que o favor de Deus vai te envolver e todo mundo vai ver que a mão dele sempre esteve sobre você. Deus vai te abençoar de maneiras que ninguém espera, e essa será a prova do quanto ele te ama.